fazer nada. E o meu pai virou pra mim e falou, olha, não tá certo. Por quê? Porque você não tá estudando, eu não tenho a sua guarda, entendeu? Quem tem a sua guarda é a sua mãe. E se a sua mãe não tá dando conta de você, então eu vou te levar no conselho tutelar. E aí foi isso que ele fez. Ele foi e me levou no conselho tutelar. Chegou lá e eu reencontrei minha mãe. Nossa, ela tava com um semblante tão triste assim pra mim, sabe? E eu só fiquei de fora. Fiquei sentada numa salinha e lá dentro da sala, meu pai, minha mãe e a conselheira. E eles ficaram lá 1 hora. De repente, saiu a sentença. Você vai ser encaminhada pra casa da sua tia. Sua guarda foi encaminhada pra casa da sua tia. Seu pai e sua mãe concordaram. Sua tia também. Meu mundo caiu. Porque a fama era que todas as adolescentes que foram pra casa das minhas tias viveram um regime extremamente rigoroso e que a gente não tinha liberdade de fazer nada e que minha vida ia mudar completamente. Só que eu ia fazer o quê? Eu não podia fazer nada, não podia falar nada. Quem se colocou naquela situação fui eu mesma. Eu que tava aprontando e eu não tinha moral nenhuma nem pra falar com a minha mãe, nem pra falar com meu pai. Então a gente saiu lá do conselho tutelar, só passamos na casa da minha mãe, pegamos tudo que era meu, que minha mãe já tinha deixado arrumado. Meus irmãos me olhando assim, minha irmã de 14 anos me zoando, falando, ah, vai ser empregada da tia, vai ser empregada da tia. Tipo, ai, que ódio. Porque eu sabia que eu ia realmente virar empregada dela, né? Era isso, pra isso que eu tava indo pra lá. E aí me levaram. E dentro do carro minha mãe, tipo, começou a falar, né? Ficou muito preocupada comigo, que ela tava muito triste, mas que agora eu ia aprender o que era regime de verdade, que ela não pensou que a filha dela ia ter que passar por isso, mas que tem que passar, então que passe. Que ela já tinha ligado pra minha tia, já tinha conversado com ela e já tinha falado pra ela tudo o que ela podia fazer. Qualquer coisa que eu fizesse, ela tinha autoridade de me corrigir, que eu tava indo pra lá pra isso. Eu já fiquei assim, né? Aí beleza, cheguei na casa da minha tia. Eu só fui na casa da minha tia umas pouquíssimas vezes quando eu era criança, passar férias. Dessa vez eu já era tipo uma adolescente, entrando pra vida, assim, jovem, mais adulta. E eu tava indo pra morar, não era de visita com meu pai e com a minha mãe, né? Eles só me deixaram lá e beleza. A casa da minha tia era muito grandona, os muros altos, assim, sabe? Uma casa bem bonita, bem chique. E tipo, eu já fui entrando e a minha tia, é assim, na casa dela, ela coloca as nossas roupas, as nossas malas dentro do armário dela. E ela escolhia as roupas que a gente ia usar. Então ela foi me dando algumas pecinhas que eu ia usando e me falando tudo que eu ia fazer. Como que era, como que funcionava, me mostrou meu quarto de serviçal. Ela falou, você tem que ficar descalça dentro de casa pra diferenciar os hóspedes da empregada, entendeu? Esse é uma das disciplinas, porque a minha tia, ela não falava castigo, ela falava disciplina. E ela era tão calminha, sabe? Aí ela fazia uma listinha e deixava todos os dias essa listinha do que eu tinha que fazer. E ela pegou e pediu meu telefone, falou que me daria o telefone quando eu precisasse. Aí eu fui pedir pra ela, não, tia, deixa eu ficar com o meu celular. Aí ela olhou pra mim, dentro dos meus olhos e falou, tá bem, eu deixo você ficar com o seu celular. Você não vai fazer nada de errado, então quando eu pedir pra ver o seu telefone, você vai deixar, não é mesmo? E eu, tipo, ela explicava tudo tão bonitinho, ela conversava tão direitinho que não tinha como eu retrucar. Tipo, vivia tentando não deixar pra ter que cair, né? E aí ela deixou o telefone comigo. E tipo assim, ela me colocou numa escola bem melhor e eu ia e voltava andando. Só pro primeiro dia de aula, que eu cheguei lá, eu tinha feito tantas amizades, tantas pessoas vieram me receber bem, que eu fiquei 1 hora depois que a escola fechou, na porta da escola conversando com a galera. Quando eu cheguei em casa, ela falou assim, da escola pra casa, mocinha. Não é pra você demorar pra você ficar na porta da escola. Por conta disso, você vai ficar final de semana sem nada. E na casa da minha tia era assim, se eu quisesse ligar o som, ligar o computador, ligar a televisão, ligar a TV a cabo, qualquer tipo de aparelho na casa da minha tia, eu tinha que pedir pra ela. Eu não podia usar o que eu quisesse, fazer o que eu quisesse dentro da casa dela. E eu tinha